Eles são deuses, não pode blasfemar contra um panteão de drogados do inferno. Fala, seus mal diagramados, eu sei que já devo ter dito isso sobre outros períodos de 7 dias pelos quais passamos, mas desta vez juro que é verdade. A semana que passou foi de fato uma das mais insanas que essa balbúrdia de país já presenciou. Não seria para menos se no domingo tivemos Roberto Jefferson atirando e lançando granadas contra agentes da Polícia Federal em Comendador Levi Gasparian. Os demais dias prometiam muita intriga, confusão, golpismo e o típico banditismo da direita histérica. Não deu outra. 24 horas depois deste episódio, o governo tentou desviar o foco de ter um aliado envolvido em tentativa de homicídio contra policiais. De qual maneira? Inventando uma denúncia sobre ter sido alvo de uma conspiração interestadual de rádios que deixaram de veicular propagandas eleitorais do mito. Instantaneamente, o TSE reagiu e exigiu as provas em até 24 horas. Eles mandaram, mas quando os documentos chegaram ao e-mail de Xandão, a constatação foi a esperada. O material coletado só servia para provar que o governo é composto unicamente de burros, despreparados e mentirosos que não deram conta nem de contratar uma auditoria séria. Resultado, com a percepção de que Fábio Faria falhou ao criar essa fanfic, Jair até tentou dobrar a aposta e chamar uma coletiva para anunciar que não aceitaria a decisão e pediria adiamento da eleição. No entanto, na hora de fazer o pronunciamento, se viu abandonado pela classe política e só contou com os apoios morais do ministro Anderson Torres e de general Heleno, que está sempre disposto para participar de um ato golpista, apesar da aparência de defunto que veio a óbito há poucos dias. E nesta semana tivemos ainda Paulo Cogos entra em fúria contra o STF e, caso seja preso, poderá finalmente deixar a casa da mãe depois de 4 décadas de vida. Velho da van se irrita ao ter impostos cobrados e manda governo estadual demitir professores para compensar o seu calote. Micheque adere ao visual de ACM Nego e vira a mais nova afroconveniente do Brasil. Onyx e Eduardo Leite transformam o debate para o governo gaúcho em uma esquete do Porta dos Fundos. Regina Duarte reaparece sob o efeito de doses inseguras de fascismo performático e minions ridículos surtam em todos os cantos do Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas, seus pífios! A demonstração clara de desespero e fraqueza de Bolsonaro durante a semana que passou me fez lembrar o seguinte. Em 2018, Jair se gabava de ter vencido a eleição sem dinheiro e quase sem a presença da campanha nos meios tradicionais de mídia. 4 anos depois, o sujeito tem a coragem de passar uma semana toda chorando e alegando que a ausência de 30 inserções de suas propagandas eleitorais em rádios de Ressaquinha, Antagorda, Nenelândia e Viado Velho foram determinantes para a derrota contra o Lula. E pior, ao tentar acusar as rádios de fraude eleitoral, a campanha dele foi quem acabou cometendo uma fraude e ainda comprovou o que todos imaginavam. Trata-se do governo mais amador de todos, já que algumas emissoras aproveitaram o episódio para denunciar que a coligação do mito nem sequer enviou os arquivos que eles deveriam veicular durante as programações. Vamos lembrar que esse foi um governo que prometeu se cercar de quadros técnicos quando assumiu. E não mentiu. O que a gente não sabia é que os técnicos eram do nível do René Simões e do Wagner Mancini. Chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos então com o processo junto ao TSE, que já vimos no TSE, por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos 8 empresários, inclusive com busca e apreensão. Entramos. O senhor ministro Alexandre de Moraes nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas
no tempo exigido por ele, provas contundentes. E não foi só Jair quem ficou transtornado com a decisão do TSE de ignorar as provas enviadas pela equipe de Fábio Faria. Paulinho Cogos, candidato a deputado estadual derrotado em São Paulo, saiu em defesa do mito em um vídeo no qual abusa do drive na garganta enquanto reclama das instituições. São intocáveis, eles são deuses. Não pode blasfemar contra um panteão de drogados do inferno. Chega! TSE! Vai tomar no Lulu! Vai tomar nos seus respectivos imundos canais! Independentemente do que acontecer depois desse vídeo, é certo que finalmente o popstar bolsonarista deixará a casa da dona Lígia Cogos depois de 4 décadas. Se Paulinho não for para a cadeia, será convidado para cantar numa banda de thrash metal. Mas pelo menos, na cadeia, ele poderá ficar ao lado do mito a partir de 2023. Não saiu nas páginas da Vogue, da Elle e nem vimos essa tendência nas semanas de moda de Paris ou Nova York. Mas é questão de tempo para que o mercado da moda se renda ao popular bronzeado ACM Negro, que deve ser a coqueluche do verão de 2023. Depois do candidato ao governo da Bahia aparecer publicamente se autodeclarando pardo e também ostentando na campanha uma aparência de peça de mogno envernizada, a futura ex-primeira-dama Michelle adotou o mesmo procedimento estético. Em peças publicitárias veiculadas por todo o Brasil, ela aparece da cor em que estamos habituados ao vê-la. Mas na campanha transmitida só na Bahia, ela segue a escola ACM e aparece naquela tonalidade afrobege. Mas assim como ser afroconveniente não foi o suficiente para o ACM ter um desempenho confortável nas eleições do estado, a tendência é que o Jair tome uma lapada por lá, mesmo que sua esposa apareça no Pelourinho com um permanente afro. Não vai rolar, dona Michelle. Hey, Apple! Quando denunciamos que o interesse dos empresários no eventual segundo mandato do Bolsonaro está em destruir o que resta de direitos trabalhistas e ampliar a sonegação dos impostos, tem quem nos chame de exagerados e nos acuse de criar caricaturas sobre o tal sofrido empreendedor brasileiro. Mas nós não temos culpa de que todo empresário com esse perfil haja e seja parecido com vilões de filme infantil tosco da Sessão da Tarde, daqueles que uma atriz mirim cheia de sardas contracena com um macaco ou um golden retriever. E Luciano Hang é o mais estereotipado deles. Nesta semana, a campanha do petista Décio Lima, candidato a governador por Santa Catarina, divulgou um áudio em que o calvo mais popular do Brusque pede para que o secretário da Fazenda do estado ignore o calote que as lojas Avan têm dado ao sonegar impostos. E para compensar essa falta de grana nos cofres públicos, ele sugere que metade dos professores da rede estadual sejam demitidos. Simples assim. Para continuar a sonegar, a saída é deixar a educação às mínguas. Eu tenho que pagar o salário dos professores. Eu estou na iminência de atrasar salário. Atraso o salário. Atraso o salário. Paro, vai me desculpar. Atraso o salário. Demita. Não, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Demita metade. Se eu invento esse diálogo no roteiro, vocês vão dizer que eu estou forçando na estigmatização do inimigo. Mas a realidade do Brasil costuma ser um duro rival para qualquer pessoa que pretenda escrever ficção. Ainda mais quando os empresários nacionais são essa mistura de ativistas políticos, entrevistados da Luciana Gimenez e vilão do Austin Powers. Quando você pensa em Bolsominion, o que te surge à mente? Na minha cabeça aparece uma mulher loira com mais de 50 anos, aquele cabelo loiro Miami Beach, camiseta da seleção brasileira e algum descontrole emocional quando sai da zona de conforto. Sempre é assim? Não, de forma alguma. Só entre 85% e 90% dos casos. E é exatamente esse o combo que pôde
ser presenciado nesta semana no restaurante Martim Fierro, em São Paulo, quando uma família de fãs do mito foi obrigada a se retirar, pois os clientes não toparam dividir o espaço com um casal de gado justamente naquele momento agradável de consumir um antepasto com um vinhozinho. Aos berros, a loira, Odonto e o marido saem do local provocando, mas ficam quietos quando encontram um raro engomadinho antifa, que se sente realizado e aliviado ao chamar o tiozão pelo nome certo. E para quem não acha correto ser hostilizado assim em um restaurante, eu tenho uma dica valiosa: não ostentem símbolos fascistas em público. E sim, fora do contexto do futebol, a camisa da seleção só serve para ser usada como uma suástica de latinazi. Se não curtiu, da próxima vez vai almoçar no Coco Bambu. Vocês levam o maior perfil de quem paga 200 conto para comer camarão congelado com creme de leite, mococa e batata palha. Silva! Vai tomar no c***, você! Você não me conhece, seu palhaço! Eu vou te arrebentar, babado! Esse é o Bolsonaro! 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 Tchau! Fora daqui, Bolsonaro! Sai daí, seu bundão! Seu bundão! Seu bundão! Vai, bundão! Não é recomendável ouvir apenas um tipo de música durante a vida toda. Ao aderir a esse comportamento, geralmente a pessoa perde a oportunidade de expandir os conhecimentos e reduzir os preconceitos. Mas tudo tem limite também, e ecletismo acrítico é a porta de entrada do Vila Mix. E pode ser um perigo para quem é vítima das recomendações dos algoritmos da internet. Te dou um exemplo. Quando eu fui ouvir uns rappers nervosos no YouTube, tipo Dogão, Cabal, Projota e Túlio Deck, não sei por qual motivo a plataforma achou por bem me indicar um som que criticava Xandão, o Alexandre de Moraes. Curioso que sou, coloquei o clipe pra rolar e eu paguei um preço alto por ouvir e enxergar. Apesar de curta, a música de 1 minuto e meio funciona como uma tortura expressa e abre uma nova porta para a percepção musical. O segmento de cantores que transformam discussão de zap zap em arte duvidosa. Maldito Paulo Guedes, que não resolveu o problema crônico de desemprego na juventude. Se já não bastasse os cornos alcoólatras do sertanejo para nos atormentar, agora ainda teremos que lidar com rapper fascista. Cara, eu tô orando, pois se o Lula ganhar, o Brasil não vai para o fundo do poço. Ele vai para o subsolo, e lá nem tem mais lençóis freáticos, porque o Lula já roubou. Alexandre de Moraes, que moral você tem? Vai pro asilo, troca a foto geriátrica do Lula também. Rapa fora, vaza pra Venezuela, antes compra uma peruca pra tua feia careca. Festa no presídio é que não, a festa nas igrejas. Crítica é cristão, não votar no capeta. Nordeste tem água, graças ao novo governo. Vocês gostam de aborto, deveria estar morto. Nesta eleição, eu desenvolvi algumas táticas para virar votos. Aos fins de semana, monto uma barraquinha na frente da minha casa e quando alguém aceita conversar, porém diz que pretende votar no Bolsonaro, eu pergunto: você não sente vergonha por ser tão ignorante assim? Geralmente não dá certo e a pessoa sai sem experimentar meu café com bolo, o que é ótimo, já que para essa galera a única coisa que eu pretendo oferecer é o prato em que está o bolo e bem no meio da fuça. Mas ainda existe quem, naturalmente, mude sua posição após notar a cagada que fez nas urnas em 2018 ou perceber que o Jair é um lixo, o que já era evidente na maternidade quando ele veio ao mundo. A cantora Silvana Carla, que tem até tatuagem com o nome do mito pelo corpo, é autora do maior hit da campanha de 2022, um jingle que é uma linda declaração de amor ao presidente brasileiro. Mas, ao que tudo indica, a admiração acabou, o que era previsível. Na letra dessa mesma música, a cantora já mostrava uma certa confusão e dizia que pensou muitas vezes no Lula antes de virar admiradora do mito. Eu já pensei muita vez no Lula, queria entregar meu coração pro Lula. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixar.
assim como aconteceu com Alexandre Frota, ela mudou de lado e lançou um novo som em apoio ao petista, candidato que agora consegue o admirável feito de reunir como apoiadores numa mesma eleição gente tão distinta quanto Tasso Gereissati, Inês Brasil, MC Pose do Rodo, Armínio Fraga e a queridíssima Silvana Carla. Me ajude a esquecer o Jair, por favor. Quem me conhece sabe que eu não bebo. Pelo menos não entre segunda-feira e quarta-feira. Como assim? Bebe sim. Para, Matias. Mentira. Não bebo não, cara. É as brejas que você toma. Garrafinha de cerveja é bebê? Sim. Uma long neck? De quinta a domingo eu considero como fim de semana, porque eu já tô adaptado ao futuro e à inevitável semana de 4 dias que será aplicada ao mercado de trabalho em algum momento. Mas quem conhece o empresariado brasileiro sabe também que eles promoveram o que chamo de revolta do CNPJ. Fenômeno histórico que reúne profissionais liberais, empresários de fabriquinha de bairro, donos de mercadinho e todo tipo de fudido emergente que passou o segundo turno coagindo os funcionários a votar no mito. A questão é que inteligência e cumprimento das leis trabalhistas não é o forte de empreendedor patriota. E felizmente, alguns têm recebido multas pesadas pela própria ignorância existencial. A empresária catarinense Jacira Revers, de Itapema, foi multada em 25 mil pelo Ministério Público do Trabalho depois de pedir para que ninguém contrate nordestinos, pois essa região deu vitória acachapante ao Lula no primeiro turno. Além de ficar um pouco mais pobre, ela ainda foi obrigada a gravar um vídeo de retratação, onde surpreendentemente não mete o recorrente, quem me conhece sabe. Mas só porque ela claramente está lendo um textinho preparado pelos advogados. Classe que já percebeu o perigo que é deixar cliente falar à vontade em momentos como esses. Bom dia, tudo bem? Hoje eu venho a público para me retratar e pedir desculpas a toda a sociedade brasileira, especialmente aos nordestinos, ou a quem possa ter se sentido atingido com a minha declaração por ter me expressado de forma tão equivocada no vídeo que publiquei no dia das eleições, 2/10/2022. A assédio eleitoral é um crime e nenhum empregador, seja ele de qualquer setor que for, tem o direito de interferir no voto dos seus empregados. Jason Momoa, Mark Ruffalo e Mark Hamill podem até apoiar o Lula, e isso é ótimo. Porém, até onde eu sei, o Momoa não cresceu em Ferraz de Vasconcelos, o Ruffalo não tem família em Surubim e Hamill não foi criado em São Borja. Logo, eles não podem votar por aqui, o que não interfere em nada no resultado da eleição. Bem diferente da situação do capitão, que tem astros muito mais talentosos e legitimamente brasileiros ao seu lado, como Mário Gomes, Mário Frias, Paulo Cintura, Dedé Santana, Miriam Rios, Cássia Kiss e Regina Duarte. Essas duas últimas, inclusive, são o maior desafio que eu encontro para não patologizar o fascismo. Sei que não é recomendável e nem correto fazer isso, mas a tarja preta com uísque bate pesado nas duas. Depois de Cássia Kiss aparecer em um vídeo católico demonstrando enorme dificuldade de sair do papel de bruxa raia do seriado Desalma, agora temos a rainha da suástica fazendo aquilo que era esperado de uma Helena do Manuel Carlos: colar adesivo do Bolsonaro no vidro da SUV para rodar pelo Leblon. Se o Instituto Tá de Zoeira do Nego Di cresce no cenário de pesquisas eleitorais, Cássia e Regina certamente são pacientes supostamente curadas e bem-sucedidas do Instituto Capitã Cloroquina de Saúde Mental. Durante muito tempo eu me opus à ideia do Sul se separar do resto do país. Hoje, olho o passado e questiono: por que nós lutamos tanto contra isso? Se tivéssemos deixado que eles criassem o Sulito, hoje não teríamos mais nenhuma ligação com figuras como Heinz, Moro e Jorginho Melo. Mas agora já foi. Erramos esse cálculo e temos que lidar com a vergonha de compartilhar a mesma nacionalidade com o Onyx Lorenzoni. Em debate com Eduardo Leite na disputa pelo governo gaúcho, ele atuou de uma maneira tão cômica, mas tão cômica, que muita gente questionou se estava diante de um novo quadro do Daniel Furlan ou uma adaptação teatral daquelas discussões entre o Chaves e o professor Girafales. Porém,
com atores mais jovens que na versão original. Ao ser questionado sobre a alternativa que propõe para a recuperação fiscal do Estado, Onyx não responde e usa todo o tempo para dizer que o projeto adotado por Eduardo Leite no primeiro mandato não era bom. Ninguém esperava nada do ex-ministro, que afirmou que um liquidificador é tão perigoso quanto um revólver e que as formigas não fazem lockdown. Mas mesmo sem ninguém ter expectativa alguma sobre a capacidade cognitiva do cabelo de boneca, o Onyx surpreendeu na canastrice dessa vez. Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagar em 30 anos. Eu acho que está certo. Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente. O bolsonarismo é uma lepra e vai levar o Brasil e a sua família para o buraco. Sei que é difícil acreditar, porque hoje o Brasil tá num transe, mas é um movimento de massa, de manada, que aconteceu várias vezes na história mundial. Tenho certeza que todos que ouviram o que eu acabei de dizer concordaram com a análise. Mas e se eu te avisar que, apesar de parecer que é algo de minha autoria, essa declaração foi dada por ninguém menos que Abraham Weintraub. E foi mesmo. O ex-ministro da Educação do Bolsonaro não só rompeu com o governo, mas ao ser largado pela família no limbo, notou uma situação que se repete com todos aqueles que ousam questionar o Bolsonaro. Acabam se transformando em inimigos até mais odiados que os próprios petistas. E a situação para alguém que segue esse rumo é complicada. Traidor do mito não tem espaço na extrema direita e nem chance de fazer rebranding. O que resta para figuras assim é o triste caminho de ter que retornar a fazer o que eles dizem que a esquerda não curte, mas que no entanto eles odeiam muito mais, que é voltar a bater ponto e esquecer a possibilidade de ter acesso novamente a mamatas como Vale Fogo de Chão, Auxílio Paletó e transporte em automóveis que custam no mínimo 300 mil reais. O bolsonarismo, cara, eu já falei para vocês, é uma lepra e vai levar o Brasil e a sua família pro buraco. Eu sei que é difícil de acreditar, porque hoje o Brasil está num transe. É um movimento de massa, de manada, como aconteceu ao longo da história em várias vezes. Galera, amanhã é o dia mais importante das nossas vidas, domingo de votação. Todo mundo votando 13. Aqui em São Paulo é Haddad para tirar o miliciano Tarcísio do governo de São Paulo para não ter Igreja Universal, Nise Yamaguchi, Ricardo Salles e tudo de pior. E é 13, Lula também. Vai todo mundo votar, vamos lá, vamos pensar positivo que vai dar certo. Se você quiser nos apoiar e continuar também aqui do nosso lado, no primeiro comentário tem os nossos apoios, tá? O Apoia-se, que é o melhor deles, só tira 13%, mas tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal para um depósito imediato para nos ajudar nesta guerra de narrativas que vai continuar mesmo com Lula na presidência. Temos também o nosso Seja Membro aqui no YouTube para você apertar o botãozinho e ficar feliz e entrar na nossa comunidade, fazer parte aí da Galãs Feios. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses ainda que tá em dúvida em quem votar no domingo de eleição, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.